acerca do luto. Como o Espiritismo pode dizer o Espiritismo acerca desse momento doloroso que é a perda, entre aspas, de alguém, de um familiar, de um amigo que nos deixa e que volta para casa. Muitas culturas têm uma visão diferenciada. Alguns países festejam a morte, porque eu acredito na imortalidade da alma e no momento da morte eles fazem um festejo. Mas o que o Espiritismo nos coloca acerca do luto? E ele vem nos fazer refletir acerca desse momento, né, que nós sofremos, que nós lamentamos, que nós muitas vezes nos sentimos infelizes, ao ponto de que alguém nos deixa e a gente perde, algumas pessoas, a vontade de continuar vivendo o processo reencarnatório na Terra. Então, nós vamos convidar o nosso irmão que vai refletir, juntamente conosco, acerca desse tema tão importante para cada Perfeito. Pessoal, boa noite. É uma alegria imensa estar aqui de volta. Agradecer a Deus, primeiramente. Agradecer aqui a tia Betinha, como a Camila chama, né, pelo convite. Né? O convite dela é mais ou menos assim: Ramonzinho, eu te convido a fazer a palestra sexta. Aí daqui a pouco tu me diz o tema, sabe? Aí ela já aproveitou o embalo da palestra de Andréia Sexta, né? E Jesus diz para Zaqueu: desce depressa. Aí ela já aproveitou o embalo, mas eu agradeço, né? Ela bota uma fé em mim que eu me sinto até constrangido, né? Eu queria ser bom do tanto que ela acha que eu sou. Mas enfim, pessoal, brincadeiras à parte, eu escolhi falar de um tema que há muito tempo vem aqui no ouvido, aquela ideia, né, que é sobre o luto, sobre como nós, espíritas, enxergamos esse momento, né, um momento delicado. É o que nós tiramos de percepção desse momento. E o mais interessante, às vezes, a percepção de nossos irmãos que professam outras religiões, a visão que eles têm do espírito em relação ao luto. Quando eu decidi falar sobre esse tema, eu me lembrei de um episódio que aconteceu quando minha avó desencarnou, não esta que desencarnou esse ano, mas a anterior, em que eu estava com uma amiga de trabalho e um outro colega de trabalho. E aí, tinha sido recente, né? E ela foi me dar os pêsames, falar comigo. E aí o colega disse: não, não precisa não, porque ele é espírita. E a espírita não fica de luto, não. E aí eu não falei nada, né, no dia e tudo. Depois eu fui refletir a respeito dessa percepção, né? Como assim não ficamos de luto, né? Não temos o direito de viver o luto. O luto, ele é válido e algo natural para todas as crenças, porque ele se relaciona ao convívio que você tem material com aquela pessoa. Ou você está ali todo dia, você vê, você abraça, você beija. Então, quando essa pessoa desencarna, a gente não vai ter aquele contato diário. Então, naturalmente, vou sentir saudade, vou sentir tristeza, vontade de abraçar. E, infelizmente ou felizmente, não existe um medicamento que você vá na farmácia, compre e desapareça a sua dor. A dor da saudade, da tristeza, da vontade de ver. Em outras palavras, o luto. Porque o que sente é o espírito. Quem sente a saudade é o espírito. Existem remédios para dores físicas. Se você leva um machucão, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, você vai lá, toma um analgésico, a dor desaparece. Mas quando se trata desta dor espiritual, ela
exige muito mais que um simples remédio. Ela exige reflexão. Por quê? Porque quando acontece um momento desse, e aqui eu já abro um parêntese, a nossa cultura, ela nos machuca muito em relação a isso, porque nós somos criados e educados a distanciar a morte de nós. Veja que paradoxo e contraditório, né? Nós somos ensinados a distanciar a única certeza que temos, que é de morrer. Então, quando você fala, eu lá em casa, quando eu falar em morrer, esse menino só fala besteira. Bate na madeira, muda de assunto. Então, nós passamos a vida toda evitando falar de morte. Consequentemente, não criamos uma estrutura emocional de fé para que no dia que nos deparemos com essa situação a gente esteja amparado, que a gente passe por um luto de forma mais branda, com esperança. Talvez o que nos diferencia, e a doutrina dos espíritos, essa doutrina divina, vem nos trazer essa certeza de que nós não somos corpos que têm um espírito. A percepção é a contrária. Nós temos espíritos que vestem corpos. Porque a essência é o espírito. A mesma coisa que eu visto essa roupa. Quando eu tirar, eu continuo sendo eu. Então a doutrina ela vem nos ensinar que nós sim temos o direito de sofrer por os nossos entes que voltaram para casa. Só que, sobretudo, dentre as inúmeras opções, na verdade, opções não, dentro dos inúmeros objetivos da doutrina espírita, tem um que eu acho principal, que é o de consolar. E como é que ele nos consola? E aí eu uso as palavras do Cristo, o que é da carne, vem da carne, o espírito do espírito. Então nós acreditamos aqui, nesta casa, em todas as casas espíritas, que os nossos entes, eles simplesmente retornaram. E que a vida segue aqui e lá. Eles sentem saudade, assim como nós. Eles sentem o nosso sentimento. E eu acabei de ler um livro agora, acabei de ler ontem, chamado Violetas na Janela. Está com 10 anos que eu estou aqui na casa, eu nunca tinha parado para ler esse livro. E olha que é um clássico. Mais de 1.600.000 cópias vendidas. E ela faz um relato maravilhoso do plano espiritual. E como aqueles que ficaram refletem no seu bem-estar ou no seu mal-estar. Como nos comportamos aqui para com aqueles que foram, refletem no bem-estar deles. É uma questão óbvia. Qual é o filho que se sente em paz vendo a mãe sofrer, sobretudo por ele, e vice-versa? Mas eu não morri, eu não consigo dizer à minha mãe que eu estou vivo. E por não conseguir, cria-se esse estado de agonia, de tristeza. Então a doutrina, ela vem nos convidar a fazer essa reflexão. Ela vem nos convidar a nos transformar. E a primeira coisa, voltando ao que eu ia dizendo, a primeira coisa que acontece quando não temos essa estrutura
que não é culpa nossa, né? Mas que não temos essa estrutura de fé, de compreensão, e eu tenho ouvido muito isso durante os últimos anos, é que a pessoa ela não consegue mais nem acreditar em Deus. Eu ouvi uma mãe dizer, eu não consigo mais nem rezar o Pai Nosso. Veja só. Mas sim, e aí? Joaquim, me dá o que é que eu posso fazer? Como é que eu faço para crer? A crença, assim como tudo, tem um preço. Crer também tem um preço. O preço do movimento. Nós temos que nos movimentar. Eu não creio, mas por que que eu não creio? A nossa crença, ela não é resultado apenas por sermos produto do meio. Ah, eu nasci assim, e eu cresci assim, e eu creio. Mas 99% das vezes, a gente nunca parou para refletir no que crê. E aí aguarda erroneamente um momento de dor como esse para buscar respostas. E é um momento onde inúmeras dúvidas, inúmeras interrogações, mas por que comigo, por que com ele, era tão novo, a gente não consegue, né? Então, assim, crer exige movimento, uma reflexão profunda. Porque talvez essa crença, ela supra as nossas necessidades enquanto não estivermos no meio de uma situação dessa. E tudo bem. Mas e aí? Quando estivermos vivendo um momento disso? A gente vai se fechar no quarto? Vai morrer junto com o nosso ente? Vamos, de certa forma, atrapalhar o processo dele? Assim como a nossa missão? Me preparando para esse momento, eu assisti uma palestra de Divaldo, né? E nessa palestra ele narra que o espírito narrou para ele uma história, uma lenda árabe, que eu vou transmitir para vocês. Obviamente, se eu viver 200 vezes, eu ainda não chego nem aos pés de Divaldo, né? Mas irei me esforçar, espero que compreenda. Diz mais ou menos assim: havia no deserto um oásis muito próspero, e praticamente o seu proprietário era um sheik muito rico. Ele era possuidor de muitas terras em outras regiões, era possuidor de muitos escravos, de muitos camelos, morava em uma casa palaciana e tinha um filho único. Ele era mercador e atravessava o deserto com periodicidade para comprar especiarias, tapetes, joias e revendê-los, com o que aumentava sempre a sua fortuna. Agora, que tinha um filho de 6 anos, era um homem de 40, achou por bem que deveria fruir da presença do filho. Já possuía uma fortuna que não poderia gastar em repetidas reencarnações, mas a juventude e a infância passam muito rápidos. Então ele decidiu com a sua mulher que queriam gozar da presença do filho. Não tiveram a oportunidade de acompanhar os primeiros passos, de ver as primeiras palavras, mas agora queriam ver a adolescência, o desabrochar da futura puberdade. E com esse encantamento, ele percebeu que haveria uma oportunidade que seria única na sua vida, de amealhar uma fortuna colossal que ele transferiria para o filho.
preparou-se para a viagem, que seria de muitas luas. Mas antes de partir, ele disse à mulher: Ir-me-ei, mas eu voltarei passado a segunda lua. Quero entregar-te tudo aquilo que nós conseguimos amealhar. Aqui estão as chaves que abrem os nossos tesouros. Nesta gaveta estão as escrituras de nossas terras. E abrindo a gaveta, apresentou-lhe as escrituras. Nesta outra estão o documento dos nossos escravos. E assim fez. Neste cofre estão as nossas moedas de ouro, as nossas joias, entre as quais as pérolas de Alfir. E a entregou tudo. Por último, ele pegou o filhinho nos braços e disse: Esse é o tesouro maior. Deixei para entregar-te em parte final. Cuida. Se for necessário, perde tudo, mas preserva. Eu me vou, mas eu voltarei passado a segunda lua. E viajou. Viajou, passaram-se as 2 luas, e quando ele já estava relativamente próximo, como era de costume da época, pediu que um de seus funcionários fosse anunciá-lo, informar que ele estava de chegada, a hora aprazada que ele deveria chegar, e que seria necessário que preparassem a festa para recepcioná-lo. O escravo foi. No dia seguinte, ao chegar, ser recebido por seus funcionários, por sua esposa, ao saltar do camelo, ele disse: E meu filho? Ela disse: Calma, sigamos a ética. Primeiro os banhos, depois a ceia, depois o contato com os nossos funcionários, e aí veremos o filho que dorme. Ele se submeteu a contragosto, mas tinha que atender a uma praxis da época. Ao falar com os funcionários, ele disse: Agora vamos ver o filho. Faremos isso na ordem em que tu me entregaste os bens. Levou-o à sala e disse: Aqui estão os documentos de novas terras. Sou uma excelente administradora de bens. Na gaveta está o documento de novos escravos. Também comprei mais joias. Por falar em joias, eu gostaria de ouvir-te. Tu és um homem muito sábio, um homem muito experiente, um nobre administrador. No dia que tu partistes, mal caíra a poeira por detrás dos teus camelos, quando me acercou da casa um ancião venerando que me trazia uma joia. Ele me disse: Senhora, trago aqui uma joia que gostaria que guardastes. É a joia mais rara do mundo. Talvez jamais vista por ninguém uma joia tão rara. Note, eu sou um homem idoso. Irei atravessar o deserto. Frágil e sós, cheguei, mas não acompanhei a caravana do teu esposo. Eu serei naturalmente dilapidado, serei surrado, talvez me matem e me roubem a joia. Estive aqui nesse oásis procurando alguém para que eu pudesse confiar que guardaste. É uma joia muito rara. Poderá lhe exigir muitos sacrifícios, até mesmo da própria vida, quando os assaltantes souberem e quiserem roubar. Tu me guardarás essa joia? Não. Será um risco desnecessário. Eu serei capaz de usá-la, de engastá-la? Eu até poderia permitir que tu usasses, mas é uma joia muito rara. Pode lhe despertar a cobiça. Então eu não irei guardar algo que não me pertence, ainda mais correndo o risco de perder a minha vida. Mas quando eu a vi, o seu brilho, o seu fascínio, eu não resisti. Aceitei. E o senhor viajou. Cambaleante, eu imaginei que logo ele seria vitimado pela morte.
O sol é muito quente, o vento sopra muito forte. Ele não voltaria nunca mais. Hoje de manhã, quando preparava a festa da tua chegada, um escravo abre a porta e me vem dizer que o ancião quer falar comigo. Eu fiquei desesperada. E ele insistiu para falar comigo e agora, desesperado, eu fui atendê-lo. E ele me sorriu, mais idoso e resistente, e disse: mulher, vim buscar a joia que eu te emprestei. Não sei a que joia se refere. Aquela joia que eu te emprestei há 2 ruas. Não me recordo. Tu te recordas. Eu sou o dono e em nome de Alá eu a quero de volta. Mas eu não me recordo. Mulher, eu te disse que era um empréstimo, mas eu não te dei. Então, marido, eu tive que tomar uma atitude, mas confesso que estou atormentada. Fosse você, devolveria a joia ou a reteria? É claro, disse o marido, eu a devolveria, porque a joia não era minha. Me valeu enquanto eu a usei, enquanto eu a engastei e coloquei de encontro ao meu corpo, ela me valeu, mas não era minha. Ah, que bom, foi exatamente isso que eu fiz. Agora vamos ver o filhinho. Levou a alcova e, puxando a cortina, ele estava morto sob uma laje fria. O marido deu um grito e ela, em prantos, lhe disse: tá aí, a joia mais preciosa do mundo. O dono veio buscá-la nesta manhã. Nós discutimos, eu briguei, insisti, eu odiei, mas ele simplesmente me disse com serenidade: eu te emprestei, mas ela é minha. Eu te permiti usar e eu sei que tu me devolves melhor do que quando eu te deras, mas ela é minha. Eu também quero joias. Eu também mereço ter joias. Não só gravetos, seixos, não só aculhos, espinhos. Eu também desejo algumas joias para enfeitar o meu reino. E não tendo outra alternativa, eu lhes dei. O filósofo chamado Khalil Gibran escreveu a seguinte frase: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos do mundo, que nos são emprestados para que possamos adorná-los de belezas, para que possamos lapidá-los, mas não são nossos filhos. E o mesmo benfeitor prossegue dizendo a Divaldo: Deus também ama os bons, o belo e o nobre, e deseja que retornem à pátria não só aqueles tristes, infelizes ou que se amarguraram, deseja também que retornem os espíritos felizes para que continuem a inspirar a humanidade. Veja, Deus também ama o bom, o belo e nobre, e deseja que os espíritos felizes também retornem. Quantos de nós não já ouviu aquela história? Mas fulano é uma pessoa tão boa, foi embora tão novo, enquanto tem um bocado de gente ruim aí fazendo o que não presta. Olha que equívoco de nossa parte. Nós criamos, obviamente, por ser produto de uma crença que nós aprendemos desde crianças, que morrer é ruim. E a gente acha que Deus só quer que vá quem não preste. Que as pessoas boas não têm uma finalidade em retornar à pátria espiritual, a nos inspirar, a nos ajudar. Então é válido o sentimento
de luto, ele chega a ser necessário para que possamos digerir aquela situação. Agora nós temos duas alternativas. Ou nós nos repreendemos, nos fechamos para a vida, ou buscamos ressignificar o nosso entendimento. Por que não? Por que tanta resistência? Se o próprio Jesus disse, meu reino não é desse mundo. Se ele não é desse mundo, ele é de algum lugar. Por que não podemos, e se o próprio Deus nos permitiu ter a capacidade de raciocinar e pensar, por que não nos colocamos a refletir a que reino Jesus se referiu? Ele disse, claro, meu reino não é desse mundo. Então o que a doutrina faz é lhe mover a dúvida. Aí tem aquela música de engenheiros, né? A dúvida é o preço da pureza. Porque a partir da dúvida, da inquietação, do movimento, nós encontramos respostas. Mas se estivermos vivendo esse momento, nos afundarmos numa rede, chorando dia e noite, perguntando por quê, não indo atrás de resposta, se machucando como que fosse, como que você perdesse o direito de ser feliz. Se eu não tenho mais o direito de ser feliz porque meu filho morreu. Então, se eu for feliz, eu estou afrontando ele. Você já pensou? Você olha para sua mãe chorando, você fica feliz com isso? Então, pessoal, é um convite, de fato. Trouxe esse tema que eu achei que a gente, às vezes, por distanciar tanto da morte, a gente esquece que ela está bem próxima. Eu falo isso, nós espíritas, sobretudo. Às vezes também, na correria, a gente esquece que qualquer momento, né? E aí, por não pensarmos na morte, nós não vivemos de forma correta. Eu tenho muita sorte, porque nós estamos aqui numa casa onde inúmeras pessoas, todos os dias, nos convidam à mudança. Só que nós somos mestres em nos sabotar. Nós temos o conhecimento, mas a gente adormece ele e vai passando como se não estivesse vendo nada. Então, o convite, de fato, é a reflexão, é o estudo, é a compreensão de que Deus, em sua infinita bondade, Ele jamais nos criaria tão falíveis que muitas vezes nossa vida está a partir da vontade do outro. Você está aqui, a pessoa vem, ele faz o mal. Então, assim, para finalizar, eu gostaria de narrar um pequeno trecho de um poema de Chico, na verdade psicografado por Chico. Se quiserem fechar os olhos também, pode ficar à vontade, viu? É bem breve, mais ou menos assim. No extremo polo da vida diz a morte. Se às vezes te afigura que sou foice impiedosa, horrenda, fria e orgulhosa, que despedaça os teus heróis, verás que sou mão terna,
que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sóis. Conduz os seres aos céus, à luz da realidade, suave da liberdade, que ao lado da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando às alturas, dou corpos às sepulturas e dou almas para a amplidão. Obrigado.